Oi, gente, aqui mais uma vez para falar sobre o Google Formulários. Bom, primeiro vamos tratar da forma de acessar o Google Formulário. O Google Formulário ele pode ser acessado aqui pelo menu do Google. E se ele não tiver aqui, não tem problema. Você vai direto no Google Drive, que está aqui, e você pode clicar em Novo, mais Formulário. Mas não é por aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer onde nos interessa, que é pelo Google Sala de Aula. Então, nós vamos criar uma atividade com teste. E automaticamente um formulário já é criado. Nós vamos então abrir aqui. Então, veja, nós temos uma parte de dar nome aqui e uma parte de dar nome em cima. Aqui vai ser o nome do arquivo que você vai ver. Aqui também é o nome da atividade, mas aqui é um nome que vai aparecer para a pessoa que for responder o formulário. Então, veja que eu coloquei um título aqui, e aqui já é o nome do arquivo. E aqui eu vou fazer uma descrição. Ok, feita essa descrição, eu gosto de começar criando uma seção. Essa seção inicial, que é uma seção para identificação do aluno. Então, eu tenho aqui a primeira seção, que vai aparecer em uma página, e a segunda seção, que vai aparecer em outra página. E nessa primeira seção aqui, eu vou criar uma questãozinha que eu sempre gosto de criar, que é nome. Isso facilita muito na hora de corrigir o formulário, porque se você corrige por e-mail e o aluno tem aquele e-mail mais estranho, que não revela muito do nome dele, então é melhor deixar essa resposta aqui obrigatória. Mas agora eu não vou deixar obrigatória, só vou deixar obrigatória todas as questões quando eu terminar o formulário. Mais na frente vocês vão saber por quê. Bom, e aí mais uma perguntinha nessa mesma seção, que é turma. E aí como é que eu configuro essa questão? Eu vou em cima dela e coloco aqui. Ela já está quase que já está configurada já, porque é justamente isso que eu preciso, uma resposta curta. São aqui os tipos de resposta. Pode ser resposta curta, múltipla escolha, entre várias opções que eu vou abordar em outro vídeo futuro, em que eu vou continuar falando sobre Google Formulário. E aqui eu tenho uma outra questão que é de múltipla escolha. Parece até que ele já adivinha o que eu preciso. Então, aqui, vou colocar aqui uma opção, é só escrever e dar um Enter, que já vai para a minha próxima opção. Prontinho. E aí, para abandonar essa questão, vou tirar aqui o obrigatório e clico fora que está prontinho. E é justamente assim que o aluno vai ver? Não, de forma alguma. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Antes, vamos colocar uma questãozinha aqui. Então, essa seção aqui eu vou chamar de... Então, no título da questão, eu coloquei aqui e coloquei uma instrução geral. E aí eu vou partir aqui para a minha primeira questão. Coloquei o enunciado aqui da questão. Poderia colocar um texto aqui, uma imagem, mas vamos abordar isso mais para frente. Então, aqui eu vou colocando, digito e dou Enter, digito e dou Enter, e ele já vai adivinhando o que eu vou fazendo. E aqui eu vou colocar a alternativa que vocês sabem que é a correta. Ok? Agora é o seguinte, eu quero dar uma olhadinha no meu formulário para ver se ele está ficando bonitinho, se está ficando do jeito que eu quero. É só você vir nesse botãozinho aqui que parece um olho, passou o mouse em cima, ele é de visualizar. Vou clicar nele e ele vai abrir a página de visualização aqui para mim. Então veja, aquela primeira seção, a perguntinha nome e a alternativa aqui, qual a turma. Por que eu não coloco então aquela questão obrigatória logo de início? Porque se eu colocar obrigatório, eu vou ter que responder cada questão a cada vez que eu for olhar o formulário. Então, eu prefiro não fazê-lo, deixar para o final.
Vamos para a próxima. E aqui a minha primeira questão. Se tiver finalizado, eu só vou clicar aqui em enviar. Agora eu vou criar um outro tipo de questão aqui que eu acho bem interessante. Que é esse tipo aqui, ó, grade de múltipla escolha, que é o equivalente a relacione os elementos. Então, vou colocar uma pergunta e já inicio aqui. E aqui eu vou colocar apenas duas coisas, que você já deve imaginar o que é: cor e número. Bacana, então aqui é uma de relacionar uma coluna com a outra. Vamos ver como é que vai ficar lá no formulário? Então, aqui eu já pulei para a segunda parte, que são as perguntas, as questões objetivas, aquelas de múltipla escolha, e agora aqui é de marcar. Então, eu vou marcar amarelo aqui, a cor ou número? Cor, e aí vem a marcação que o aluno vai fazer. Bom, e aí qual seria a grande vantagem, então, de usar o Google Formulário? Quando você configura a coisa corretamente, você pode ter grandes vantagens. Uma delas é aqui, ó, a resposta, que ele vai te dar um relatório das respostas dadas muito detalhado, de forma que te ajuda muito na avaliação dos seus alunos, na avaliação da aprendizagem, porque esse relatório ele vai indicar, por exemplo, por questão, qual foi a questão que mais acertou, qual que mais errou, e assim você tem um parâmetro para ver qual conteúdo você vai trabalhar e trabalhar mais e qual conteúdo que já foi aprendido. Mas para isso, é interessante você fazer aqui a configuração. Bom, vamos lá então. Primeira delas, eu posso pedir para coletar o endereço de e-mail. Essa parte aqui também eu recomendo pedir só no final, marcar isso aqui só quando você terminar o formulário, porque senão toda vez que você for visualizar, você tem que colocar um endereço de e-mail. E aqui ele abre a opção de recibo de resposta. E aqui, se sempre ou só se a pessoa pedir. Eu vou deixar desmarcado por enquanto. Limitar a uma resposta ou então pode responder várias vezes. Eu gosto de deixar uma resposta só e marcar aqui, ó, editar após o envio, porque para não encher de muitas respostas da mesma pessoa lá. E aqui ver gráficos e sumário das respostas de texto. Ou seja, se marcar essa opção, o aluno vai poder ver as respostas de outros colegas depois que ele enviar. Não ver essas respostas individualmente, mas ver um gráfico de qual foi mais respondida, qual opção que foi mais escolhida. Então, aqui mostrar a barra de progresso, é interessante para o aluno saber em que etapa que ele está. Aqui tem a opção de embaralhar a ordem das perguntas ou não, ou deixar na ordem que foi criada. E aqui que é interessante, ó, criar teste. Aqui já está habilitada essa opção. Se eu não habilitar, ele vai virar mais um formulário de pesquisa. Quando eu habilito, sim, que ele vira essa ferramenta aí de teste. A parte de liberar notas. Se eu tiver só questões objetivas e não tiver problema do aluno ver essa nota após o envio, liberar automaticamente. Ele enviou, já vai dar o feedback para ele. Ou posteriormente, depois da revisão manual, só depois que você der uma olhada nesse formulário. E aí, depois que ele enviar, o que ele pode ver? Perguntas onde que ele errou, qual é a resposta correta e o valor de cada questão. Bacana? Essa aqui é interessante não deixar marcado inicialmente, porque um aluno pode colocar um e-mail fake e fazer a resposta para poder pegar a resposta antes de você fazer a correção, especialmente se você marcar isso daqui, ó. Então, bacana, tendo configurado o formulário com as minhas opções, criar teste. Ele me permite o quê? Atribuir pontuação e fazer uma chave de correção. Vou mostrar aqui como é que é. Voltando aqui para as perguntas. Então, vamos a essa daqui. Como é que eu faço essa chave de correção? Eu crio aqui, clico em chave de resposta, digo quantos pontos eu quero dar para essa questão, 5, e marco qual é a opção correta.
Concluo, bacana, já está configurado. Aqui eu faço a mesma coisa, clico na questão, chave de resposta, e vamos marcar qual é a correta. E aqui veja que eu posso dar uma pontuação para cada item. Coloquei aqui um ponto para cada um, essa vale 5, essa vale 5, ficou aqui o total de 10 pontos. Lembrando também que dá para personalizar, tá, o formulário. Você pode colocar uma cor de sua escolha, colocar uma imagem aqui no cabeçalho para aparecer. Deixa eu mudar aqui a cor. Pode escolher um tema aqui. E posso colocar a própria foto que eu quiser aqui. Vou colocar esse tema. E pronto, ficou mais bonitinho lá para aparecer para o aluno. E agora vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso formulário uma última vez. E é exatamente isso aqui que o aluno vai ver. Opa, como eu marquei pedir e-mail, ele está pedindo e-mail aqui para poder avançar de página. É isso que eu falei que fica bem chato quando você está só visualizando. Então, deixa eu desmarcar lá. E pronto, aí nós podemos avançar. Isso de relacionar, ele exige uma resposta aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou responder, veja que ele embaralhou a ordem das questões, e vou responder qualquer coisa aleatória, e vou enviar. Ah, sim, faltou uma linha aqui. Ok, foi respondido. Agora, só para mostrar um recurso interessante, eu vou responder de novo. Mas para eu responder de novo, eu tenho que tirar essa opção de limitar a uma resposta. Vou lá de novo responder. Vou enviar outra resposta. Veja que agora ele abriu essa opção. Agora eu vou responder certinho aqui. E pronto. Bom, com esses 3 exemplos de preenchimento, veja que agora aqui eu tenho 3 respostas. E aí, olha que bacana o relatório que ele me dá. Média de pontos, mediana, o intervalo, nota mínima e a nota máxima. Perguntas erradas com mais frequência, ele pode dar essa informação também. A maior parte aqui foi da turma 1. E é um relatório bem bacana aqui de analisar. E aí eu também posso ver por pergunta, se acertaram muito, se não. Posso adicionar um feedback aqui, ou seja, é como se fosse uma explicação da resposta, qual é a resposta certa. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Veja, então eu posso dar essa explicação, eu posso colocar um vídeo aqui que explique aquele conteúdo, né? Eu posso dar um link de uma matéria. E na parte individual é aquela em que eu vou ver por aluno, por pessoa que respondeu. Então, veja, o primeiro aqui não colocou o nome. Então, só tem as respostas dele. Mas veja que o segundo, que eu preenchi FFF, tem todas as respostas. E o terceiro também, dando aqui ó, a pontuação. A pontuação dele está aqui, ó, 8 de 10, 10 de 10 e aqui 3 de 10, conforme as respostas de cada um. Bom, vou parar o vídeo por aqui e continuo no próximo vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários.